Estamos aqui sobretudo para sublinhar o que explica, ou tentar perceber o que explica esta onda de entusiasmo à volta de Francisco, e que é mais do que o seu estilo de governo, pelo menos eu vejo assim, é mais do que as medidas que ele toma ou a renovação da instituição Estado Vaticano. É certo que Francisco está a arrumar a casa, ele tem mão forte e sabe o que quer, como temos visto com as medidas que tem tomado e as que ainda há de tomar. Mas isto não chega para o tornar próximo. Portanto, o arrumar da casa, o que é que o Conselho dos 8 Cardeais, ou a reforma da Cúria, ou o futuro do Banco do Vaticano, tem a ver com a vida concreta de cada um? Com a minha felicidade? Porque é que milhares e milhares de pessoas, todas as quartas-feiras e domingos, até debaixo de chuva torrencial, se acumulam na Praça de São Pedro, de olhos postos no Papa? É certo que ele tem um estilo muito peculiar, quer dizer, há bocadinho falou-se de que o facto de ser latino-americano não tinha nada a ver com as decisões de fundo dos ensinamentos da doutrina social da Igreja, e é verdade, mas ele tem uma idiosincrasia muito própria, é um descontraído, é um Papa terra a terra, até diria que não tem papas na língua, na maneira como ele fala, vê-se que é uma pessoa com uma grande experiência. Eu acho que ele passou muitas horas a confessar, porque os conselhos que ele dá são mesmo de utilidade para a vida, e ele usa mesmo metáforas. Eu acho que é um pouco como Jesus, um colega nosso, um vaticanista já muito sénior, que é o Luigi Acatoli, agora a propósito do primeiro ano de pontificado, escreveu um texto muito curtinho, muito interessante, a dizer que ele também usa parábolas como Jesus para explicar certas coisas. Que a Igreja não é uma babysitter para adormecer os fiéis, nem o confessionário é uma lavandaria de pecados. Diz que não gosta de cristãos engomadinhos, nem de salão, nem catequistas peças de museu, nem cristãos de pastelaria como se fossem bolos decorados ou com cara de enterro. Portanto, percebemos logo o que é que ele está a dizer, não é? E, além disso, ele é muito espontâneo. Ele, às vezes, até vai longe demais, como ele próprio desabafa. Eu, pessoalmente, tive uma experiência já a bordo do avião papal, quando fomos para o Rio e voltámos, 12 horas de voo, portanto, com o Francisco à solta num avião. Foi uma experiência única e desarmou-nos logo, porque havia a tradicional conferência de imprensa à ida e ele não deu nenhuma conferência de imprensa, porque, como sabem, muitas vezes o que se diz é manipulado, é usado, é editado, enfim, tem divulgado segundo determinados interesses, e o Papa trocou as voltas aos jornalistas, não deu nenhuma conferência de imprensa, mas disse: agora quero conhecer-vos um a um. E esteve ali de pé, éramos 74, muito mais de um minuto para cada um, portanto esteve ali de pé, mesmo para nos conhecer. Aliás, pronto, esta foi a minha viagem número 76, portanto de repente fiquei desarmada, não sabia o que é que havia de dizer ao Papa, fiquei ali com a mão a dar a deixar-se de nervos, só a arranjar conversa, porque ele estava ali disponível. E depois deu uma conferência de imprensa no regresso, e só se foi embora quando a gente já não tinha mesmo mais nada para lhe perguntar. Portanto, a conferência de imprensa durou só quase 1h30, e a maioria dos meus colegas gastaram as pilhas dos gravadores, porque nunca aconteceu um Papa falar tanto tempo. E depois ainda durante a noite, que claro que nós, os jornalistas, não dormimos nada, porque passámos o tempo a transcrever o que ele disse, mas ele, de repente, vimos-lo a passear descontraídamente pelo nosso setor, que é sempre a parte de trás do avião, com a batina toda amarrotada, estava a descontrair as pernas, só simplesmente a passear, porque era um passageiro. Portanto, o seu estilo é muito cool, é muito próximo, é muito normal, como já aqui foi sublinhado. E os média captam muito disto, mas também a relação do Papa com os média tem muito que se lhe diga, porque sabemos que grande parte dos que escrevem e falam sobre assuntos de Igreja ou sobre a fé católica não põem os pés na Igreja, nem conhecem a doutrina. Quer dizer, isto não é nenhuma crítica, é só uma observação, porque muitas vezes fala-se do fenómeno Igreja com os olhos de como se fala de uma grande multinacional, com uma hierarquia, com executivos, com um conselho de administração e um presidente, e assim os executivos é os bispos, o conselho de administração é os cardeais e o presidente é o Papa. E, portanto, aplicam-se uns critérios à Igreja para avaliá-la ou para dizer se é bom ou mau, consoante os mesmos critérios se aplicam a essas multinacionais. E dou um exemplo de como muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes esta visão é desajustada à vida da Igreja. Quando o Papa Bento XVI, há um ano praticamente, que foi sempre criticado pelos média, como sabem, quando resignou foi elogiadíssimo, de repente virou herói. E o critério da eficácia
foi a sua idade avançada, muito além da idade da reforma, e isso foi usado e abusado para elogiar esta atitude de Ratzinger. Ora, veio Francisco com 76, quase 77, pouco mais diferente da idade com que Ratzinger começou a ser Papa, e ninguém falou disso. E outro exemplo, no Encontro Mundial de Religiosas, agora recente, e muitas delas norte-americanas que queriam reivindicar o poder semelhante ao dos homens dentro da Igreja, Francisco refere nesse encontro, onde estavam esse grupo, que a vocação de uma freira é ser mãe espiritual e não tias azedas solteironas. E imaginem o que era, se fosse bem 16 a responder assim, quer dizer. Ora, nós também, por outro lado, sabemos que há certos assuntos que vendem, que abrem noticiários, pode-se dizer que há mesmo uma espécie de agenda recorrente, temas de sexo, abuso de menores, poder, corrupção, onde o dossiê Vatilix tinha tudo um pouco. Francisco, entretanto, foi eleito e já não se fala do dossiê Vatilix. Aliás, o Papa Francisco, agora nesta última entrevista ao Corriere della Sera, queixou-se que não há instituição tão transparente como a Igreja na maneira como está agora a tratar desse assunto, mas talvez aqui seja a única exceção em que realmente há um desajustamento assim evidente entre a imprensa e o Papa. É neste ponto, e que os médias, queixa-se o Papa, continuam focados na Igreja como se não houvesse problemas destes em mais nenhumas instituições, nem mais em outros países. Enfim, é verdade que Francisco caiu mesmo nas boas graças dos média, e aqui já foi dito, ele é exaltado a torto e a direito. É o homem do ano na revista Time, no New Yorker, nos diários laicos La República, El País, Le Monde, na revista gay The Advocate, na mundana Vanity Fair, com comentários de Elton John, na revista de rock Rolling Stone, cujo artigo já mereceu uma veemente condenação por parte da Santa Sé pelas ofensas que esse artigo traz e falsidades escritas contra Bento XVI. Uma onda de entusiasmo que às vezes faz lembrar o fenómeno de Ana, a princesa Lady Di. E até já inspirou um grafite com Francisco transformado em super-homem. Alguma vez o apóstolo Pedro, que morreu mártir, poderia vir a imaginar que um seu sucessor apareceria comparado com o super-homem. Sistematicamente surgem comparações, como também foi aqui dito, com a popularidade de Barack Obama e que Francisco ganha a olhos vistos. E por isso já há mesmo quem o aponte para o Nobel da Paz. Ora, eu pergunto, e se ele não tivesse sido o homem do ano? E nem assim tão popular? O Papa já não era importante? Aos olhos dos média talvez deixasse de ter interesse. Mas efetivamente há um outro modo de olhar para o Papa que poderá explicar esta proximidade. E vou rapidamente só dar uns sublinhados. Os números da popularidade de Francisco realmente são impressionantes, a começar pelo Twitter, que tem 11 milhões de seguidores. Mas que efeito é que isto tem na vida concreta das pessoas? Nós não sabemos. Os bispos italianos fizeram uma sondagem que revelou um aumento de confissões nas paróquias, desde que o Papa foi eleito. E no mesmo estudo, já aqui citado nos Estados Unidos pelo Pew Research Center, nos Estados Unidos eles revelam que hoje, de facto, Francisco recolhe 85% de adesão, mais ou menos, entre os católicos, mas também, no mesmo período pontificado, Bento XVI tinha 84% e João Paulo II ultrapassava os 90%. E essa sondagem também mostra que neste último ano, portanto, desde a eleição de Francisco, não aumentou a prática dominical, que os católicos dos Estados Unidos, isto é Estados Unidos, continuam a ser os mesmos 40% antes da eleição. A única coisa que mudou, portanto, decaiu o número de confissões, a única coisa que aumentou foi o fervor dos que já eram católicos. Quando, agora, em dezembro de 2013, o Francisco foi homem do ano pela revista Time, é muito interessante a reação do Vaticano, através do padre Lombardi, que veio dizer que se a mensagem do Papa atrai homens e mulheres e lhes dá esperança, o Papa fica contente. E eu acho que este é que é o ponto. Mas que atração é esta? Se Francisco já disse, aliás, agora nesta entrevista ao Corriere, é que o conceito de super-papa para ele é ofensivo. Creio que a resposta encontra-se nas próprias palavras e gestos de Francisco, que prefere que gritem pelo nome de Jesus em vez do nome do Papa, e que dedica grande parte do tempo à oração e depois a encontrar pessoas e a comunicar-lhes o que ele próprio vive. É que ele, pelo menos eu vejo assim, ele não pode calar aquilo que experimenta. Não pode guardar só para si a alegria do encontro que faz. É um encontro pessoal. E a modalidade de encontro pessoal que ele faz, já o disse várias vezes, está sempre a insistir, é a misericórdia, a ternura, a proximidade, que ele experimenta e vive.
E por isso, acho que não é por acaso que vem da América Latina, onde as pessoas são mais soltas, quer dizer, nós aqui somos muito cerimoniosos, e ele vem exercer essa faceta que é completamente atrativa. Eu acho que não há ninguém que não queira isto, não é? Que não queira ser abraçado com ternura. E por isso ele contagia todos à sua volta. E ao mesmo tempo, quando os encontra, é para ele uma riqueza, porque também vê que ele beneficia do outro, dos mais pequenos, dos mais frágeis, dos esquecidos, dos doentes, que ele diz que é a carne de Cristo. Eu acho que é aí que está o segredo de Francisco. Porque assim ele revela que a Igreja não é, antes de mais, um conjunto de regras, nem uma lista de deveres ou de valores, nem sequer é uma ética para aplicar. É, sobretudo, um lugar que acolhe e abraça. Como vimos no vídeo tão extraordinário, como ele faz aquele gesto mesmo, que o que ele deseja, isto é ele também, não é? Ele é assim. E a Igreja que ele propõe é assim. Por isso também esta referência de um hospital de campanha em tempo de guerra para cuidar daqueles que têm feridas, quer dizer, não há ninguém que escape, não há ninguém que não tenha ferida, não há ninguém que tenha problemas, e para ele a Igreja é mãe, e Francisco é este prolongamento deste abraço afetuoso. Pronto, eu vou terminar porque com este sublinhado, é que nos tempos em que vivemos, que estão superficiais e light, estão ao sabor das ondas da moda, estão anestesiados por novelas e futebol, com tanto ruído, mas com tanta solidão, Francisco, com este seu jeito, mergulha nesta realidade e deixa rasto, mesmo sem falar, às vezes deixa rasto. E é um sinal de esperança que remete para algo que verdadeiramente todos desejam como resposta às exigências do coração. Mesmo quando a vida corre mal, no meio do sofrimento, o desejo de felicidade é um aguilhão. Quer dizer, nós todos sabemos que é assim. E Francisco é portador de tal maneira de uma esperança capaz de responder a este desejo, que é uma esperança que não desilude, que se torna um grande semeador desta alegre certeza. E eu acho que o grande desafio dos média é perceber isso. Termino, agora vou fazer uma figuração, mas nós não combinamos, com a tal da revista O Meu Papa, da Mondadori, que eu pedi para me trazerem, de Roma, porque eu acho que o grande desafio é percebermos estas facetas, não é? Mais humanas, para explicar muita coisa do pontificado, e independentemente do estilo, que é quase tabloide, e que eu me estava preparada para irritar-me a olhar para a revista, e para trazer aqui para a conferência uma crítica, e vejam lá que não percebem nada, afinal, pelo menos neste número, eu acho que já perceberam o que é que as pessoas mais desejam. Isto é um projeto que eles pensam em num mês vender 3 milhões de exemplares, custa 50 cêntimos. Portanto, é colorida, tem só fotos, pouquinho texto, mas realmente eu acho que o que as pessoas querem é proximidade com o Papa, não é estratégias pastorais, nem política eclesiástica, é esta relação pessoal com Francisco, por isso chama-se O Meu Papa. E eu também não vim aqui fazer propaganda da Mondadori, é só um exemplo entre muitos que podemos desencadear para sublinhar este fenómeno de popularidade, no bom sentido. E 2 exemplos que estão aqui dentro, é que isto tem um póster destacável, porque uma das facetas do Papa é justamente, eu acho que isto também por ser, peço desculpa que estou a falar já há muito tempo, mas vou mesmo acabar, é que ele, como era confessor, diz assim coisas, provoca-nos com perguntas, com tipo mesmo... provoca-nos a nossa vida concreta, não é uma coisa teórica. E, portanto, tem um póster simplesmente com 2 frases, que é com isto que eu termino. Um dos pósteres está em vertical, e depois ele, como é muito fotogénico, resulta, e a frase diz assim: viver a fé não é decorar a vida com um pouco de religião, como se fosse um bolo que se decora com natas. E do lado horizontal diz: não fiquem na varanda a olhar para a vida, Jesus não ficou na varanda, atirou-se à vida. Que esta fascinante proximidade, afinal tão simples, nos provoque também a todos, aos média e a cada um de nós. Obrigada.